E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, voltando aqui a falar de Fear the Walking Dead. Eu infelizmente não postei essa análise do quinto episódio da segunda temporada ontem porque eu tava com problemas no computador, ele não funcionava, mas ele voltou à vida. E junto a isso voltaremos com a análise do quinto episódio da segunda temporada de Fear the Walking Dead, analisando, falando dos pontos mais importantes, os personagens que mais destacaram e Vocês já conhecem o processo, então vamos começar com essa análise. Então, finalizando, o quarto episódio, tivemos uma trama incompleta, que no caso era o navio do Connor, ou o grupo do mal, que acabou levando alguns membros do grupo do bem para o local deles, ou para o navio, ou alguma coisa do tipo. E esse era a questão do episódio, salvar eles. Ok, aí já tem uma missão, já tem um objetivo, já tem uma trama. Aí tinha várias formas dessa questão de ser explorada. Podia ser explorada a questão dos inimigos, a questão de como eles iam se safar, a questão de planejamento, tinha muita coisa a ser explorada. Aí logo de início tivemos uma intro um tanto diferenciada, que eu acho que é um ponto interessante no Fear the Walking Dead, que é interessante, porque desde o primeiro episódio da segunda temporada até esse, nós tivemos introduções tanto divertidas, até mesmo tanto chamativas. E nesse episódio não foi diferente, mostrando o cara cozinhando, fazendo comidinha, com uma música. E aí começamos a ter um expansionismo do que estava acontecendo. A Alicia estava lá no navio e ela estava, recebendo uma comida do Connor, pelo que parece. E ao mesmo tempo que tivemos um aprofundamento do grupo do mal, com seus objetivos, de como aquele sistema funcionava, tivemos uma frase que eu acho que tem que ser levada em consideração, que o Connor falou, é que o Jack teve um pressentimento sobre você, em relação a Alicia. Aí eu penso, cara, os dois mal se falaram, se falaram o quê? Por dois dias pelo rádio, aí de repente brotou que tá dizendo ser um amor ou algo de uma paixão. Maluco, o cara não sentiu o pressentimento que ele sentiu foi tesão, sacou? O cara tava de pau duro, quer transar com você, foi somente isso. Porque a relação da Alicia com o Jack durante todo o processo do episódio parece novela mexicana e não parece nada sério. Não parece bem feito aquilo. A atuação da Alicia realmente não dá pra levar a sério. O Jack parece um cara que tá desesperado pra transar e tá uma coisa completamente... é pra irritar. É pra irritar. É pra ficar irritado com essa questão. Aí, assim, antes de começar realmente o episódio, mostrou onde a Alicia estava localizada, Um navio que estava num pier, Tava parado num pier e tá preso. Ela tá presa lá e com vários inimigos ao seu redor. Ok, uma posição interessante da personagem, onde ela teria que tomar cuidado pra planejar como é que ela ia sair daquela situação. E aí, no processo do episódio, tivemos a questão da Alicia e o Jack. Como eu falei, novela mexicana, uma coisa muito chata. No caso da Alicia, estando numa posição, ela acabou podendo receber um papel interessante de bela, porém fatal, Uma mulher que usa a sedução, para tentar se camuflar em um território e junto a isso ter a possibilidade de matar alguém, Ela até conseguiu roubar a faca do Jack, tendo toda a capacidade de matar qualquer um nas suas proximidades, usando a sua beleza ou algo do tipo, Que o Jack tava com tesão, tava desesperado pra ficar com ela e tal, uma coisa muito exagerada, Como eu disse, novela mexicana, mas tava lá algo interessantíssimo pra personagem que poderia finalmente mover ela no Fear the Walking Dead. Aí isso foi sendo aproveitado levemente durante o processo do episódio, e junto a isso também tivemos um pensamento profundo / filosófico dessa personagem falando da lei da natureza, como é que as coisas funcionavam, quando ele ficou falando dos navios no radar. Então a personagem começou a demonstrar uma nova face, mas que eu acho que foi abandonado esse procedimento de desenvolvimento durante o decorrer do mesmo. Focando mais na questão de namorozinho entre os dois, que acabou não dando certo no final das contas. Em relação ao grupo do bem, o navio Abigail, tivemos uma pequena cena de tortura. Não foi bem uma tortura, foi mais tentar deixar o cara numa situação confortável, estando uma lança no tórax, no meio do torso. E junto a isso tivemos uma questão muito interessante envolvendo o personagem Salazar e o Chris. O Salazar, principalmente por conseguir formas alternativas de conseguir informações, como também o Chris de criar uma empatia com o personagem. Puta que pariu. A partir do momento que o Chris começou a criar uma relação empática com um vilão, isso é sinônimo de mudança. Isso foi muito foda mesmo. E a relação do Salazar com o Chris foi algo muito paterno, sacou? O Salazar, ele começou a observar o Chris como um personagem que poderia ser aproveitado em vários tipos de situações. Uma coisa que o Travis não ia aceitar. Então o Salazar, ele meio que estava sendo temporariamente um pai que o Travis nunca foi pro Chris. E eu acho isso muito foda mesmo.
Porque dá pra ver que o Salazar criou laços com o Chris naquele momento. Isso pode ser muito aproveitado futuramente. Mas até lá o Chris começou a criar uma empatia pelo inimigo, começou a se sentir incômodos e tal, e no final das contas ele atirou no cara. Porque com a desculpa de que ele estava se transformando. Não ficou claro se ele atirou porque queria ou porque ele deveria, mas tudo indica que ele realmente fez isso porque ele quis, né? Não porque ele deveria e tal. Ele queria soltar raiva em alguma coisa, vendo toda a questão de... fazendo toda uma relação com essa questão de agressividade, de ira contida que o personagem apresentou nos 2 últimos episódios. Em relação a Madison, tivemos... finalmente um conflito de ideias entre o Salazar e essa personagem, envolvendo questões de ataque e defesa. O Salazar falou, não, temos que colocar as crianças pra lutar e tal, e a Madison, no processo de querer proteger todo mundo, dizendo que, pô, são crianças, não estão preparados ainda e tal. Então, um conflito de ideias, mas que não foi realmente levado a uma questão de conflito. Mas foi mais um conflito agressivo. Mas foi mais uma discussão saudável que acabou gerando um novo planejamento futuramente. Então foi legal ver esse novo tipo de situação envolvendo 2 personagens que estavam meio que concordando com o outro em vários momentos. Em relação ao Travis, não teve realmente muita coisa em relação ao personagem, estava preso naquele navio, mas tivemos a volta da Alex, né, que ela tinha sido soltada num bote 2 episódios atrás, um episódio, enfim. Ela voltou, né, dizendo que matou o garoto que estava junto com ela, e isso gerou uma mudança muito interessante na personagem. Que ao mesmo tempo que ela foi obrigada a matar uma pessoa próxima, isso deu toda uma explicação do porquê a Abigail estava sendo caçada, né? Que ela deu uma de X9, falou, ó, eu te garanto um navio foda e tal. E foi o que aconteceu. Isso foi um complemento da história e foi muito interessante mesmo, porque foi uma grande reviravolta, né? A Alex estava no meio do nada e aí de repente virou, de certo modo, a grande vilã atrás da cortina, né? A grande revelação. Ela foi a responsável por fazer o grupo ficar nesse tipo de situação. Mas eu fiquei um tanto curioso em relação ao Travis, que ele podia simplesmente falar, olha, não fui eu que soltei você, né? No meio da água, foi o Strange. Eu não sei se tu vai confiar em mim, se tu vai acreditar, mas foi ele, né? Não fui eu, mas ele acabou não falando isso, que eu achei que seria um argumento tanto válido, mas que parece que foi ignorado no processo da conversa. Mas tudo bem, parece que as coisas estavam evoluindo por um caminho tanto interessante. Principalmente com a Alex dizendo que, eles poderiam me usar, mas ninguém me usa. Então a Alex poderia representar uma traidora naquele grupo, podendo gerar uma nova reviravolta, fazendo a Alex se tornar uma mocinha, né? Mas ela acabou se tornando o quê? Uma anti-heroína ou algo do tipo, enfim. Ela não foi tão focada no resto do episódio, porém ela teve uma posição e foi um tanto chamativo, principalmente a questão dela ser responsável por fazer o grupo ficar naquela situação. E aí tivemos toda essa questão de fazer uma troca e tal, e tivemos a questão da finalização do episódio. O que aconteceu no final do episódio? Tivemos a troca, né, que eu achei um lance interessante, principalmente por eles usarem o cara zumbificado pra trocar com o Travis, né, foi uma troca um tanto chamativa e representava um momento interessante nos quadrinhos, que o Negan fez a mesma coisa, tecnicamente, né, mas foi com a Holly, alguma coisa do tipo, né, mas foi uma referência, né, de forma indireta ou direta, eu não sei se eles queriam propositalmente fazer isso, mas eu senti uma referência aí, e no final das contas tivemos a troca. Foi legal, né, porque o zumbi mordeu o braço do irmão e tal, tudo mais. Aí teve uma cena de luta, né, que aumentou um pouco a tensão do episódio. E eu achei um tanto curioso que a Madison não usou a arma, né, ela não decidiu atirar em ninguém, né, vendo que ela estava numa situação de perigo, qualquer um podia atirar nela, poderia ferir alguém, e ela não queria usar a arma, deixou o Travis cuidar de tudo, ok, né, parece que deu certo. E o episódio foi finalizado com a questão do romancezinho da Alicia com o Jack. Da Alicia dizendo, eu vou voltar com a minha família e é isso. E o Jack falou, pô, mas a gente pode ir juntos pra um local sozinhos, podemos deixar tudo pra trás, então deixa eu ver se eu entendi. A Alicia tem sua família, que vai cuidar dela. E temos o Jack, que quer provavelmente transar com a Alicia, né, que tecnicamente ele tá no cio, tá desesperado e tudo mais, e ele não tá pensando que ele pode ficar também no grupo do bem, se desculpando. Não, ele apenas falou, não, mas eu quero ficar com você e somente com você sozinho no meio do mar, sem recurso, sem chance de sobreviver. Maluco, personagem mal feito, tipo, ridiculamente roteirizado, personagem bosta. Foi ridículo a trama da Alicia, sacou? Ela tinha chance de ter uma parada legal, só que não. Foi Romeu e Julieta, uma coisa idiotinha, romance de novela mexicana. E foi idiota. Mas em troca tivemos o isolamento do Chris,
junto com a reviravolta da Alex, junto com a postura, como eu posso dizer, de conflito da Madison com o Salazar. Então o episódio foi bem legal em relação aos anteriores e vai receber nota 8. Então, se você acha que o canal tá dando semana, você pode comentar bastante nos comentários, conta, você pode comentar no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, se vocês tenham gostado, foco no próximo vídeo, valeu!